Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Queira acomodar-se um instante, queridos filhos. Deus seja louvado pela vida de todos. Quero agradecer o carinho, a presença, a participação, sobretudo de toda a equipe litúrgica que aqui está. Nossos queridos irmãos, Diácono Paulo, Diácono Alexandre, também enxergo daqui as nossas queridas irmãs freiras. Deus seja louvado pela vida de cada um. Como a palavra de Deus nos conduz a uma realização pessoal. E, providencialmente, nós estamos, a partir de amanhã, iniciando o mês onde somos convidados a refletir, a estudar, a rezar, a acolher melhor a palavra de Deus com o mês da Bíblia. A palavra de Deus, no dia de hoje, ela nos convida a fazer uma pequena e silenciosa revolução em nossas vidas. Estava meditando como que as leituras de hoje profundamente nos falam de humildade, como a porta de entrada para o amor de Deus. Humildade como porta de entrada para o amor de Deus. Ela nos mostra a humildade como algo possível e importante da gente
conhecer e ser. Vamos olhar de modo carinhoso, de modo grato, para as nossas mãos. Olhe para as suas mãos assim, ó. Abre suas mãos, olha para ela. Agora feche suas mãos. Fecha com força, olhando para ela. Como se você estivesse segurando algo muito precioso. Como se estivesse segurando algo que é só seu. Dom de Deus, mas seu, precioso, que você não pode perder. Aperta bem forte. O que você está segurando aí? Talvez a sua reputação, talvez o seu sucesso, talvez a sua felicidade, a sua vida. O que você está segurando forte nessa mão? Sabe o que é isso? Eu estava meditando. Isso é um orgulho. Isso é um orgulho. Ele nos convence de que somos os únicos donos de nossa vida e de que toda a nossa grandeza depende da força do nosso próprio punho, do nosso próprio punho. O orgulho nos faz sentir, muitas vezes, medo de sermos pequenos, de sermos esquecidos, de ocuparmos o último lugar, como nos pede o Evangelho. Nos faz sentir esse medo. Mas o que acontece quando a nossa mão está fechada? O que você sente quando sua mão está fechada? Eu estava meditando, nada pode entrar. Nada pode entrar. Só que presta atenção, também nada pode ser recebido. O livro do Eclesiastes, na primeira leitura, tão bem proclamada, nos oferece um mistério, nos oferece uma promessa. Ele nos diz: a miséria do homem humilde será perdoada, e com toda certeza Deus o libertará. E mais ainda, entrou no meu coração, desde o primeiro dia que eu comecei a meditar essa reflexão: o humilde será exaltado. Foi por isso que Nossa Senhora disse, e ela mostrou isso, que Deus exalta os humildes e derruba os poderosos de seus tronos. Meu irmão, minha irmã, não sei se você consegue entender, mas isso parece uma contradição, não é verdade? O mundo nos ensina que para ser exaltado, que para ser brilhante, que para ser inesquecível, que para ser poderoso, que para ter status, você precisa lutar, você precisa se destacar, você precisa ser o melhor. Nada contra isso, mas a palavra de Deus, ela nos revela uma verdade mais profunda e mais bela ainda. Porque de fato, nós temos que nos esforçar para ser isso mesmo. Felizes, realizados, o melhor, a melhor, o mais santo, o mais importante, o mais poderoso. Agora que vem o que é a humildade. Quando você consegue ser tudo isso, você não usar nada disso para se vangloriar. O humilde é aquele que tem tudo isso, mas não usa. Ele sabe que ele é mais inteligente que o outro, que é mais bonito, que é mais rico, que é mais poderoso, que é mais santo, mas ele coloca o outro como melhor que ele. O humilde é isso. O mundo faz com que o meu orgulho seja tão grande. Eu nem sou tudo isso, mas eu me mostro melhor que o outro, mais importante, mais poderoso. Meu irmão, minha irmã, o humilde não é aquele que se deprecia, mas é aquele que, com a mão aberta, reconhece tudo que ele tem é um presente de Deus. É o homem que não tem medo de ser pequeno, porque sabe que o seu valor não vem de si mesmo, mas do amor imenso que Deus tem por ele. Imagine uma cena, uma jarra, quando ela está cheia de pedra, por mais que você tente colocar uma água cristalina, não há espaço. O nosso orgulho é como essas pedras. Ele ocupa todo o espaço do coração. A humildade é o esvaziamento, para que entre essa graça.
é abrir a mão e o coração, confiando que Deus irá preencher. E é esse exato momento que o amor de Deus, como uma torrente, transborda em nossa vida. É a água que apaga o fogo, é a esmola que lava o coração, como diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus continua com duas imagens muito poderosas da gente visualizar para a nossa vida. A água apaga o fogo ardente e a esmola apaga o pecado. Qual é o fogo que nos consome? Qual é o fogo que te faz às vezes te deixar preocupado? Qual é o fogo que às vezes te tira a paz, a alegria e muitas vezes até a vontade de viver? Qual é o fogo que a gente vê aí muitos acontecendo, tirando até a própria vida? Talvez o fogo da ira, o fogo da inveja, o fogo da nossa arrogância, o fogo daquilo que nos faz sofrer, que nos leva a se excluir da felicidade que é o amor de Deus. É o fogo do nosso ego, que arde nos dia a dia da nossa vida e nos distancia cada vez mais do amor de Deus. A única coisa que pode apagar esse incêndio não é a nossa força, mas é a água da graça de Deus que alcança o coração do humilde. É como se a gente pudesse estar com vontade de receber essa água, como a esmola. E a esmola aqui não é apenas dar uma moeda, a esmola aqui é o ato de nos tornarmos esmola para o outro. É o ato da gente poder tocar o nosso coração e querer estar a serviço do outro, querer fazer o outro sentir a mesma felicidade que eu sinto, a mesma paz, a mesma salvação que eu tenho. É o ato que me faz colocar a serviço antes de tudo, para que eu seja feliz e fazer o outro feliz. É a nossa mão que aperta, que aberta, ela coloca a serviço dos outros. E aberta recebe toda a graça de Deus. É nesse gesto de amor humilde que os nossos pecados são apagados. Isso não é um negócio que você faz com Deus, não é um acordo que você negocia, eu vou abrir minha mão e eu recebo a graça, não. Mas é como consequência natural de um coração que se deixa transformar e que é transformado pela graça de Deus. Porque, guarde no coração, talvez você esteja hoje para ouvir isso. O amor de Deus não é um prêmio que eu busco e recebo, não é um prêmio. O amor de Deus, ele é um refúgio para os pequenos. Ele nos liberta da pesada carga que a gente traz na vida, de talvez querer ser perfeito, talvez querer ser santo, talvez querer ser o melhor, de se preocupar com algo. O amor de Deus, ele nos chama a simplesmente ser e deixar que Deus vai agindo e nos realizando. Isso é ser humilde, isso é confiar na graça de Deus, isso é ter a certeza que Deus vai nos sustentar cada vez que eu me coloco nos seus braços. É nesse sentido que no Evangelho Jesus aproveita o contexto de um banquete frio na casa de um fariseu para ensinar sobre os valores necessários para nos tornar participante do banquete do reino. E eu estava meditando, o contexto narrado aqui, mais do que o ambiente, é um momento, uma oportunidade para partilhar, não só alimentos, mas memórias, conexões afetivas e estreitar laços fraternos. No entanto, parece descrever um tabuleiro de xadrez, onde cada convidado deseja ser a peça mais importante ou cobiçada para dar o checkmate. É impressionante como a atitude crítica de Jesus tem como intuito promover mudanças naqueles corações e no nosso também, sobretudo na espiritualidade, mas também na convivência social, na convivência fraterna. Isso respinga na nossa vida, porque hoje a gente mal vê família sentando para olhar nos olhos na mesa, para almoçar junto, para tomar um café junto, para jantar juntos.
O que é isso, senão aqueles que já escolheram o lugar privilegiado? É por isso que eu sempre falo, e tomemos cuidado, porque às vezes na nossa casa o sofá está sendo um lugar de desgraça. Mesa sempre é lugar de bênção. Na mesa a gente pode criar conexão, conversar, olhar nos olhos, sorrir, falar das dificuldades, vencer. O sofá a gente só recebe. E estamos recebendo muita coisa negativa das mídias, porque 90% das casas que eu chego para visitar, ou está passando novela, ou está passando essas redes desgraçadas de só violência, de maldade do que o ser humano é capaz, e a gente vai deixando aquilo entrar no coração da nossa família, no nosso coração. Nesse banquete divino, o dono da casa é Deus, Jesus Cristo. O local é o reino de Deus, o reino de abundância. Todos os convidados devem sentar-se à mesa nesse espaço para fortalecer a comunhão e a fraternidade. Não é um evento apenas para limitar-se, mas para alimentar o outro. E o momento de criar conexão, de mostrar que realmente somos fraternos, somos irmãos, porque Deus está conosco ali. É por isso que o banquete da Eucaristia, ele é imensurável. Que dera possamos nos preparar cada vez mais para esse encontro com Jesus, na palavra de Deus e na Eucaristia. É nesse sentido que a comunidade, ela não só deve se tornar um grupo de interesse, de um querer ser melhor que o outro, como a gente costuma ver. Basta ter uma função que se acha melhor do que quem não tem. A comunidade é o local onde nós devemos nos aproximar da graça e nos tornarmos fraternos. A comunidade é o local onde vivemos o amor gratuito que revela a graça de Deus. É preciso entender que Jesus não está proibindo amar parentes, amigos ou vizinhos, mas ele está reforçando aquilo que nós devemos ser, irmãos, fraternos, porque aqui não tem quem é melhor que ninguém, aqui acaba todo o cargo, toda a diferença, aqui partilhamos o mesmo pão e a mesma palavra para sermos irmãos, que possamos abrir sempre o coração a essa graça, e ao falarmos sobre o amor de Deus, nossa resposta a esse amor, não podemos deixar de mencionar o fundamental papel de estar a serviço. E hoje, exaltando aqui os nossos catequistas, pela grande vocação cumprida, pela grande missão que Deus colocou, mas de modo especial nossos coroinhas, acólitos e cerimoniário, que nossa comunidade de fé, esses jovens e alguns até adultos, dedicados, são verdadeiros servos do Senhor. A gente vai sempre vendo que a presença deles na liturgia é essencial para a vida da igreja. Servindo sempre com dedicação. Os coroinhas, os acólitos, são os que desde cedo aprendem a servir ao altar, a ajudar nas celebrações, a criar um ambiente de reverência e de respeito. Eles são esses testemunhas do amor de Deus em ação, não apenas através das suas funções, como eu falava para muitos deles hoje, para todos eles hoje lá antes de subirmos. Os amigos que não estão aqui, vem deles uma referência, não se esqueçam disso. Às vezes os amigos talvez nem se aproximam, que acham vocês já muito santificados. Às vezes eles têm um certo receio, porque sabem que vocês são referência. E cada um de nós podemos ser esse instrumento do amor divino. Antes de sua função litúrgica, vocês, meus queridos filhos, estão em processo de formação espiritual e humana. Como eu disse, muitos padres, freiras, bispos e até papas passaram por essa caminhada de fé. Se formaram para serem o que são da igreja. Muitos homens e mulheres que são dignos maridos, que são dignas esposas, tiveram a formação quando foram coroinhas. Muitos consagrados são exemplo de homens e mulheres da sociedade, porque começaram a sua formação como coroinhas. Portanto, vamos agradecer a Deus. Eu convido a todos, especialmente a vocês jovens, a considerar também a possibilidade, na pessoa desses meninos e meninas, de se consagrarem a Deus. Cada um do seu jeito, mas sempre buscando a humildade e o destaque de nosso Senhor te convidar
não de você colocar-se já nos primeiros bancos, mas de ser convidado. Assim podemos celebrar juntos a importância desses servos e de nós nos tornarmos servos de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora nos conduza, que Nossa Senhora nos proteja hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor.